E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Jéssica de História. Alguns de vocês podem não me conhecer, né? Essa aula ela foi programada aí por mim, pelo Peter, pela Cássia. A gente fez em parceria aí com o Replanejamento nessa última semana. A gente está fazendo esse trabalho juntos. É um momento diferente para mim, para vocês, para todos nós. Então a gente vai estar se adaptando aí a esse contexto novo, tá? A galerinha do sexto ano, né, vai começar esse capítulo aí de Crescente Fértil. É um material muito bom de estudar, é muito interessante, a gente vai ver muita coisa, tá? Isso vai ser um início, né, uma introdução a essa matéria. Vocês vão adorar. Chama Crescente Fértil, né, Mesopotâmia e Egito, iniciando, tá, esse conteúdo. Então vamos lá, é o capítulo 3 da apostila de vocês, aqui eu já mencionei aqui a apostila da página 24 a 26, tá? E vamos pensar geograficamente falando, a localização, entender por que esses povos foram para esse lugar específico e não para outros, vamos entender aí os motivos que levaram essa galera a sair de um lugar e migrar para esse, tá? Então vamos pensar em localização geográfica, tá? Da Mesopotâmia e do Egito. A Mesopotâmia, gente, ela fica entre os rios Tigres e Eufrates, tá? Então, vai ser muito importante a gente pensar inicialmente em rios, né? Por que a gente pensa em rios? Né? Vai ter água para tomar, água para irrigar as plantações. Então, vai ser um local fértil. Por isso a gente fala de crescente fértil. Quando a gente fala de crescente fértil, né? Vamos passar o mapa um pouquinho para frente aqui, ó. Tá vendo esse formato de lua, né? É a lua crescente, tá? E fértil por causa do solo, da localização específica dessas civilizações, tá bom? Então o Egito também, né? Que fica na África, porém vai ser um caminho ali que eles vão passar e vão povoar e trilhando ali o rio Nilo, que é um dos maiores rios que a gente tem aí no globo, tá bom? Então, os 3 rios mais importantes desse período aí é o rio Tigres, Eufrates e o rio Nilo. Vamos separar a Mesopotâmia aí, tá? Com os rios Tigres e Eufrates e o Antigo Egito com o rio Nilo. Vamos voltar lá no mapa. Tá vendo a Mesopotâmia aqui, ó? Uma flechinha. A Mesopotâmia, ela tá entre os rios Tigres e o Eufrates, tá vendo aqui, ó, perto dos povos babilônicos. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre cada povo, tá? Isso aqui é uma introdução, tá bom? É os povos que habitavam aí Crescente Fértil. Então, esse ponto aqui liga até o Egito, que vai ter o rio Nilo aqui como expoente, tá? Então, vamos ler um pouquinho aqui, ó. Vamos ler junto. Vale dizer que os povos da antiguidade buscavam regiões férteis próximas a rios, tá? Para desenvolver suas comunidades. Dentro dessa perspectiva, a região da Mesopotâmia era uma excelente opção, pois garantia à população água para consumo, rios para pescar e vias de transporte. Outro benefício oferecido pelos rios eram as cheias, que fertilizavam as margens, garantindo um ótimo local para a agricultura. Lembra que a gente estava vendo os povos pré-históricos, né? A gente vai ter a Revolução Agrícola e a Revolução Neolítica, né? Eles vão sair aí do estado de nômade para ir para o estado de sedentários. Eles vão se fixar nos locais, tá? Então a gente fala assim que a África é o berço da civilização. Foi aí que foi encontrados os primeiros fósseis, tá? Os primeiros humanos. E eles vão se deslocar ao norte pelo rio Nilo, onde hoje é o atual Oriente Médio. A gente tem aqui a localização do globo específico. Vocês estão vendo aqui, ó, Brasil, onde a gente mora, tá? Aqui vai ter Europa, Ásia, e aqui onde está essa bolinha circulada, a gente chama de Oriente Médio, tá? E aqui a gente tem aproximado que seria esse crescente fértil, que é a Mesopotâmia e o Antigo Egito. Isso vai acontecer o aprimoramento da agricultura e da criação de animais. Vocês viram ali no Neolítico já estava tendo, né, essa graduação aí de mudar para uma vida que era nômade, eles viviam de um lugar para o outro, então eles vão passar a se fixar nos locais, tá? Se fixar em cidades, vão aprimorar essas técnicas agrícolas e vão passar a morar em cidades em vez de ficar indo para um lugar para o outro.
Então a gente chama isso de o berço das cidades ou o berço das primeiras civilizações. O que acontece, gente? Essa galera que ela vai para esses locais específicos, onde tem esses rios, onde tem o solo fértil, tem cheias, né? Vem a chuva, aquele rio enche. Então, o que eles fazem? Eles começam a construir os primeiros canais e diques, né? Então, tem a construção dos canais, de irrigação. As sociedades começam a ser cada vez maiores, a galera começa a ir para esses lugares e se movimentar e ficar especificamente naquele lugar, sem ficar indo de um lugar para o outro, como era ele na pré-história, que a gente já estudou junto. Foi desenvolvida a agricultura, o comércio, então a gente tem umas trocas aí, né, na questão do comércio, e as relações entre as pessoas começam a se modificar, tá? Começa a ter os primeiros ofícios, a sociedade vai se organizar cada vez mais aprimoradamente nesse aspecto. Aí vai ter os primeiros governantes e a política. A gente vai um pouquinho devagar para entender cada item desse. Essa aula é uma de introdução específica em geografia, tá? A gente entender a localização desses povos. Depois a gente vai voltar nas próximas aulas e entender como é a cultura, como é a política e como é a economia de cada povo, né? Partindo desse princípio aí de primeira civilização, tá? Como foi desenvolvida a escrita, a gente vai ter um momento muito legal de a escrita cuneiforme. Eu quero trabalhar com vocês pessoalmente essa escrita cuneiforme pra gente ver ali como que funcionava. A gente vai fazer esse trabalho juntinho aí pessoalmente quando as aulas voltarem, tá? Isso aqui é uma introdução. Então vamos lá. Aí, ó, essa imagem, a primeira imagem, é os canais de irrigação, né, que foram construídos para levar a água dos rios das regiões mais distantes. É o que a gente conhece, né? Não é tão aprimorado como hoje, que a gente tem o esgoto, né? Só que já era algo desenvolvido ali para aquela época, tá bom? E aí tem, ó, 4.000 anos antes de Cristo, faz muito tempo, né, que isso aconteceu, e foram construídos os primeiros canais. Tá, então vamos lá. Então a gente vai falar de primeiras cidades. Então pensa assim, não tem, eles estão vivendo na caverna, descobriram o fogo, tiveram as primeiras invenções. A gente estudou tudo isso aí nas primeiras semanas. Então essa galera começa a dividir o trabalho, a construir as coisas, a usar a tecnologia de um modo diferente dos povos que viveram antes deles, tá? Então a gente tem as primeiras invenções, a roda, que foi essencial para essa galera aí, o barco, a metalurgia. Vocês estão vendo que eles todos organizados, né? A gente via as imagens antes ali da pré-história com a galerinha só dentro de uma caverna, né? Fazendo fogo, criando fogo. Aqui vai estar mais desenvolvida a técnica, a tecnologia vai, né, gradualmente, assim, melhorando até chegar nos dias atuais. Então a gente precisa entender como que funcionava isso nas primeiras civilizações, tá? A gente tem o que? As trocas, né? A gente chama de comércio, né? E essas trocas envolviam, né, as ferramentas, as madeiras, os alimentos. Talvez, tipo, tinha uma madeira aqui importante para aquela galera construir uma casa. E ele em troca me dava um alimento. Então aí já tem o primeiro que a gente chama de comércio, primeira desenvoltura aí do comércio, de ter essa troca, né? Vamos ler aqui, ó. Para possibilitar e facilitar a troca, era necessário um local, que as pessoas estivessem reunidas, um espaço urbano. Então, as pessoas reunidas num local fixo, era muito mais fácil eu ir lá e fazer a troca comercial com ela, do que, imagina antes, né? Você não sabe onde a galera vai estar. A galera tá numa caverna, a galera tá migrando, então não tinha algo fixo. Então, é importante entender que essas primeiras civilizações se fixavam, tá? O sedentarismo foi atingido, eram sedentários mesmo, eles fixaram um lugar específico para morar, para fazer as trocas comerciais, certo? O excedente de alimentos sustentavam também um grupo de pessoas que se dedicava a tarefas específicas. Então vai ter os primeiros médicos, os primeiros soldados, os sacerdotes, tá? Os ceramistas que lidavam com a cerâmica. Lembra que a gente falava dos barros de cerâmica, que era muito importante? Você ter um potinho de pegar uma água e levar para o teu grupo, né? Os metalúrgicos e os tecelões. É aí que vai iniciar, tá? Aí nessa região do Crescente Fértil que vai iniciar, tá? Esses ofícios novos, que até então não existia. Então é uma sociedade que ela está organizada, a gente chama de estratificação da sociedade. É uma sociedade organizada, ela está se organizando para melhor viver, tá? Para como que vai viver essa sociedade que está com um pensamento diferente do que era anteriormente. Gente,
Eu tô finalizando essa aula aqui agora, porque ela é uma introdução, tá? Pra gente entender essa mentalidade. Porque a gente saiu de uma mentalidade pré-histórica para ir para uma mentalidade de primeiras civilizações, de organização política, social e econômica. Então, a próxima aula eu vou trazer para vocês como eles se dividiam politicamente, como que era a religião deles, porque a religião estava presente desde as primeiras civilizações, eles acreditavam em deuses próprios. A gente vai entender os povos mesopotâmicos, que foram os assírios, os babilônicos. Tem muita gente que deve ter contato com isso, né? Que é de alguma religião, que traz isso. A Bíblia traz muitas coisas desses povos, tá? Os babilônicos, os assírios, os caldeus, os hebreus. Então a gente vai estudar depois cada povo, vai entender a especificidade de cada povo e vai entender como a sociedade funcionava. Isso é uma introdução. Então a gente vai voltar o que é importante. Mesopotâmia, Crescente Fértil e Egito. Crescente Fértil, os principais rios, isso tem que estar muito bem claro para vocês. A primeira coisa, Crescente Fértil, o formato da lua, né? Crescente, lua crescente, não esquece, é muito fácil de lembrar. E fértil, a fertilização do solo. Vai estar possível viver em comunidade. A gente vai poder plantar os nossos alimentos e poder distribuí-los, poder comercializar esses alimentos como bem entende, tá? Então, o que é importante agora é a localização geográfica de como surgiu, né, essas primeiras civilizações. A gente chama de berço das cidades e berço das primeiras civilizações. É importante entender Rio Tigre, Eufrates e Nilo, tá? O Egito fica na África. Professora, mas como é Oriente Médio só? Não. A gente vai ter uma parte do Oriente Médio e o Egito que fica na África, mas é só essa parte aqui, ó. Tá vendo? Do Egito. Mas por quê? Lembra que eles saíram da África, foram seguindo o rio Nilo, chegaram aqui e depois foram para a Mesopotâmia. Teve gente que se estabeleceu aqui e teve pessoas que foram para a Mesopotâmia por conta dos rios, da fertilidade desse solo. Porque aqui, lembram que é deserto, né? Então aqui eles vão encontrar uma melhor maneira de poder sobreviver, tá? Então a gente vai mais para frente, entender o que cada povo significou para esse período. E é muito, muito interessante. Eu vou estar passando para vocês uns links aí abaixo, né? Na hora que vocês descerem aí, vai ter uns links aí de animação, de desenhos. Eu vou estar disponibilizando para vocês poderem ver, né? Eu gosto muito dessa questão de ver, de filme, animação, porque quando você vê, você começa a compreender melhor o período. Gente, então até a próxima aula aqui, a professora Jéssica, de História, também dou aula de Geografia aí na Escola Zilda. A gente fez isso em parceria, tá bom? Tanto eu quanto a Cássia, tá? E o Peter, a gente fez isso junto, é um momento diferente para nós. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem estar chamando. Quem é do meu ano pode me chamar, meu sexto B e sexto C, tá bom? Qualquer dúvida pode estar tirando comigo. Os alunos do Peter e da Cássia também podem estar lá falando com ela, tirando as dúvidas. A gente está aqui para vocês. Qualquer coisa, pode estar chamando a gente. Então é isso, gente. Obrigada. Até a próxima aula.